Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Eu espero que o final de ano de vocês tenha sido incrível, dentro do possível, com muito amor, com muito foco no afeto, com muita alegria, paz de espírito, com muitas bênçãos, né? Para quem ainda não fez o meu ritual para 2021, sempre é tempo. Eu fiz o ritual direcionado para o fim do ano, mas claro que você pode fazê-lo sempre que você quiser, que seu coração mandar. É o último vídeo do canal, o último vídeo de 2020, eu vou deixá-lo aqui na descrição, caso você ainda não tenha feito. Quis abrir o ano de 2021 com um vídeo bem positivo, bem otimista, falando sobre um tema que vocês adoram, que é cocriação, manifestação. Eu acho importante a gente trazer a ideologia para a prática, já que nós estamos no momento do trânsito de Saturno em Aquário, né? É o momento da gente trazer muitas das nossas crenças para a realidade cotidiana. Por isso que eu decidi fazer um vídeo mais objetivo, que é um complemento de um vídeo que eu postei que se chama Solte os Desejos para a Vida Fluir. Esse vídeo poderia ser a parte prática do outro que era mais profundo e teórico. Gente, as 3 dicas que eu tenho hoje são dicas que podem ser bem úteis para você conseguir manifestar um bom ano para você dentro do possível. E essas dicas elas devem ser colocadas em prática principalmente depois de rituais de meditação, quando você está em estado meditativo. Porque a meditação ela te ajuda a separar os desejos do ego das necessidades do ser, parafraseando Osho. Não adianta a gente manifestar algo que venha do ego, porque aí não tem a ver com a nossa verdade, não satisfaz, não nutre. E a gente está num momento de transição, né, transição planetária na história da humanidade, em que desejos do ego vão perder cada vez mais o sentido. A própria conjunção Júpiter-Saturno que a gente teve agora, dia 21 de dezembro de 2020, essa conjunção, ela sai de um período de conjunções de 180 anos em que Júpiter e Saturno fizeram conjunção em signos de terra. Então foi o período aí, os últimos 200 anos, foram períodos onde o foco estava muito na posse, no materialismo, né, em produtividade. E agora, né, com as conjunções nos próximos 200 anos, a gente vai ter conjunções de Júpiter-Saturno em signos de Ário, que vai facilitar muito o pensamento coletivo, gregário, a diversidade, a quebra de paradigma em relação ao dinheiro, ao mundo material. A gente vai ter um foco no real desenvolvimento da inteligência, de boas ideias, numa nova forma de se educar, um novo sistema educacional, economia compartilhada, pensamento gregário, coletivista, que vai incluir a diversidade. A gente tem 200 anos para conseguir construir uma nova civilização e viver, portanto, essa transição planetária. E vai se consolidar, segundo Emmanuel, no ano de 2057, né? Então, gente, a primeira coisa, o foco sempre é o autoconhecimento, para a gente separar quem a gente é de verdade e quais são as demandas do ego, ou seja, o que é o ser real, e o que é a vaidade, o que vem de fora, o que são demandas que a gente importou de fora e que fazem parte do ego, que é o nosso falso eu. A primeira dica que eu tenho para vocês é pra gente mexer no caldeirão. O que significa isso? Você meditou, você sentiu que algo é para você e você quer cocriar isso na sua vida. Como é que você vai criar possibilidades? Você vai começar a mexer na energia. Exemplo prático, vamos supor que você quer muito um apartamento num determinado bairro, mas para o seu ego isso é inviável do ponto de vista linear. Então o que você vai fazer para mexer no caldeirão? Você pode ir visitar aquele apartamento como uma pessoa interessada em comprar, mesmo que você não tenha dinheiro, que aquilo seja inviável naquele momento, não tem problema. Você vai mexendo na energia, mexendo no caldeirão para mostrar para o seu inconsciente que existe possibilidade, para você entrar naquela frequência. Então você visita o lugar, você se visualiza lá dentro sem ansiedade, sem desejo. Apenas manifesta, se imagina e vai até o lugar se você puder. Você
Você pode passar lá na frente, andando ou de carro, olhar para o lugar, ficar visualizando, porque nesse momento você pode ter ideias, insights e possibilidades não lineares começam a ser criadas. Um outro exemplo prático é algo que eu aprendi com o Arli Cravo, é uma dica que ele dá para muitas clientes, inclusive. A pessoa quer trabalhar numa empresa, mas não tem uma vaga naquele cargo que a pessoa quer. Então, às vezes, a pessoa pode se candidatar, eventualmente, a um cargo subalterno, não tem problema. Só para ela se colocar naquela empresa, porque quando a pessoa está lá dentro, ela entra na energia. Às vezes ela quer um cargo mais elevado, mas de repente tem ali um emprego como assistente. Então tudo bem, ela faz aquilo para ficar no ambiente, para ficar próxima daquilo que ela quer. Porque quanto mais próximo a gente está, mesmo que não seja o cargo ideal naquele momento, não importa, é o que é possível. E ali a gente vai tendo insights, possibilidades vão sendo geradas de uma forma muitas vezes atípica, que o ego nem imagina. Eu me lembro, gente, de um sonho que eu tinha, que na verdade era uma necessidade do meu ser. Eu sou muito fã do compositor francês do século XIX, o Claude Debussy, e eu tinha uma vontade de ir para o lugar que ele nasceu, em Saint-Germain-en-Laye, que inclusive é um museu, é uma cidadezinha perto de Paris, né? Eu tinha muita vontade de ir lá. E eu ficava cocriando, eu entrava no Google, ia lá pro Google Maps, ficava olhando o lugar. No momento que eu estava cocriando, aquilo era inviável para mim. Mas mesmo assim eu continuava, eu visualizava, eu me imaginava ali, me imaginava conhecendo aquela cidadezinha que hoje eu sei que é profundamente encantadora, né? E aí eu ficava visualizando aquela cena, mas sem desejo, sem ansiedade, sem ficar pensando que era impossível, que era inviável. Enfim, eu não ficava pensando em nada de forma concreta. Eu simplesmente visualizava e sentia o encantamento de viver a situação. Até que, algum tempo depois, eu recebi o convite de ir para lá, enfim, possibilidades surgiram, possibilidades totalmente não lineares, e quando eu me dei conta, eu estava ali realizando aquele sonho, né? Para muita gente é um sonho banal, mas era algo muito profundo para mim, que tinha muito significado e eu queria muito realizar. E eu realizei assim, mexendo no caldeirão, visualizando ali no Google Maps de forma totalmente despretensiosa, sem desejo nenhum, sem focar na escassez, sem nada disso. Simplesmente visualizava e soltava. De uma forma totalmente imprevisível, através de uma pessoa que nem imaginava que eu queria ir para lá. Essa pessoa viabilizou algo na minha vida que foi possível eu realizar o sonho. E muitas vezes você quer uma coisa simples, às vezes é uma roupa que você quer comprar, por exemplo, você não tem condições, um trabalho que você quer, de repente você quer amigos na sua vida que tenham uma filosofia de vida mais parecida com a sua, mas você não sabe como atrair aquilo para você. De repente você começa a se abrir para essa possibilidade, você vai se visualizando perto de pessoas bacanas, ou você de repente, numa troca de conversa no Instagram totalmente despretensiosa, você marca um café com alguém e de repente aquela pessoa te apresenta outras e as possibilidades vão se abrindo de uma forma totalmente atípica, porque você deu esse primeiro passo de mexer no caldeirão. Às vezes, gente, a gente pensa assim, se eu não tiver aquilo que eu quero, exatamente aquilo que eu quero, eu não vou, né? Eu não vou fazer tal coisa se não for exatamente como eu idealizei. Às vezes aquela coisa que você vai fazer é o primeiro passo para que a outra se manifeste. Isso significa mexer no caldeirão e essa é a minha primeira dica para você. Você começar a entrar na energia, se visualizar na situação com encantamento, mas de forma desapegada e começar a dar passos próximos daquilo que você quer, que não necessariamente é o que você quer, mas que de algum modo te aproxima. Então, às vezes você quer viajar para um determinado lugar, você começa a fazer o walking tour. Já falei sobre isso aqui. Tem muitos vídeos de pessoas no YouTube que filmam determinados lugares sem falar nada. Então você tem a impressão que você está andando naquela cidade. E para o cérebro não tem diferença se é real ou não. Quando você assiste ao vídeo, você tem a nítida impressão que você caminhou naquela cidade, que você esteve ali. Tem os barulhos do lugar, tem as pessoas andando, as lojas, os restaurantes, você se sente ali. Então só o fato de você olhar aquelas imagens, de você se imaginar ali, você já está
começando a mexer no caldeirão e está começando a viabilizar possibilidades. Um segundo passo que é super importante, gente, que é algo que a gente faz com muita frequência, às vezes sem se perceber, é parar de se comparar. Ainda mais com as redes sociais, fica muito fácil da gente olhar para o outro e focar na escassez. A minha sugestão é que você procure seguir nas redes sociais pessoas que elevem a sua vibração. Se você olha para uma postagem que aquela pessoa fez e você se sente mal, de alguma forma aquilo baixa o seu padrão, faz você se sentir menor, pequeno. Isso é um sinal que o seu ego não tem preparo, pelo menos naquele momento, para seguir aquela pessoa. A minha sugestão é que você siga pessoas que te tragam alegria, amorosidade, paz de espírito, que você olhe as imagens e as postagens que aquela pessoa compartilha e você se sinta melhor com você, mais conectado com quem você realmente é. E que de preferência, dentro do possível, você só se compare com você mesmo e não com o outro. Porque se o outro faz uma postagem, você olha para aquilo e você fala, poxa, eu não tenho isso, eu queria, mas eu não tenho. Você foca na falta, você foca na escassez. Uma coisa é você olhar uma coisa bacana que a pessoa poste e você vibrar positivo, aquilo te inspirar a também ter aquilo na sua vida. Então aquela postagem acaba sendo motivacional, porque está te inspirando, né? Mas se você olha e se sente mal e foca na falta, então aquela postagem não está te inspirando, ela está fazendo você se comparar e focar na escassez. E, gente, toda comparação, e eu já falei várias vezes isso aqui, é um desejo do ego, né? O Osho fala muito isso, a gente não vê árvores se comparando, tipo um arbusto se comparando com o eucalipto, né? A gente não vê, por exemplo, uma begônia se comparando com uma orquídea. Isso é ridículo, porque as plantas, elas não têm ego, elas não têm essa vaidade que nós humanos temos. Então, da mesma forma que existem vários tipos de plantas, vários tipos de árvores, e todas são necessárias, são fundamentais na natureza, cada uma tem o seu papel, a sua função, né? Cada pessoa também, cada indivíduo que nasce tem a sua beleza, a sua grandeza, o seu DNA cósmico, o seu DNA espiritual, a sua missão para cumprir nesse plano. Por isso que cada pessoa é única, cada pessoa é especial, porque cada pessoa tem ali algo único para oferecer, um talento único que ninguém mais tem, uma vibração única, um olhar único perante a realidade. E quando a gente começa a se comparar, que é um desejo do ego, a gente acaba focando na escassez e a gente acaba, consequentemente, entrando nessa sintonia muito baixa e atrapalhando processos de manifestação na nossa vida. Então, a segunda coisa que eu recomendo aqui, não em ordem de importância, mas só para facilitar a didática aqui das dicas, é que você, dentro do possível, deixe de se comparar. A meditação é excelente para nos ajudar com a desidentificação do ego, para a gente diminuir a necessidade de comparação. Claro, enquanto a gente tiver ego, né, a gente vai se comparar, mas a gente pode diminuir essa comparação na medida em que a gente expande a consciência e que a gente para de ver o outro como um inimigo, né, em que a gente começa a perceber que todos somos um, que cada pessoa tem uma função aqui nesse plano. E quando a gente abandona esse jogo da comparação, que é um jogo extremamente limitante, a gente para de fortalecer o ego e a gente começa a fortalecer o ser, que é o nosso eu real. Então, sair da comparação é fundamental para a gente tirar o foco da escassez, para a gente focar no autoconhecimento, na nossa verdadeira luz, no nosso verdadeiro potencial que vem dessa percepção interna, né, de que nós estamos unos com o todo, dessa conexão com algo maior. E a minha terceira sugestão é o foco na gratidão, mas não naquela gratidão superficial que vem do ego, né, de ficar agradecendo tudo como um autômato. Não é disso que eu estou falando. É de você saber olhar para a sua vida, para quem você é, para tudo que você tem, para tudo que você conquistou, para todo o seu potencial, para as pessoas que estão ao seu redor. É você poder olhar para a natureza, para a grandeza da vida, saber celebrar a vida e saber ter uma gratidão genuína por estar encarnado nesse plano, nesse momento.
é saber olhar para o seu corpo, agradecer a sua saúde, agradecer por você poder falar, por poder ouvir, por poder olhar, por poder respirar, por poder meditar, por ter pessoas queridas na sua vida, por ter um trabalho, por ter filhos ou por não ter filhos, por ter um parceiro ou por não tê-los, não importa. Mas é focar em tudo que você tem e que te faz bem, que te nutre, né, que te dá esse senso de maestria interna e poder se conectar com a real energia da fonte e agradecer. Agradecer até as coisas que às vezes o ego considera como não tão boas, que às vezes o ego julga algo como não sendo bom, mas aquilo que aparentemente não era bom pode ser a mola propulsora para o desenvolvimento da sua consciência, então também é uma bênção. Então quando você começa a sentir essa gratidão genuína e para de julgar ou para de se lamentar, para de focar na escassez e começa de fato a agradecer a tudo que chega até você, porque se aquilo chegou até você em algum nível, tem algo a te ensinar, tem algo a te dizer. Quando você começa a agradecer genuinamente a tudo o que acontece, a olhar a luz diante de todos os fatos, porque sempre tem uma luz, sempre tem algo para você agradecer, e com isso, consequentemente, você vai saindo da energia da comparação, da competição, você vai focando no desenvolvimento da consciência amorosa, aí a sua aura vai se expandindo. E as coisas que começam a chegar até você, elas começam a corresponder a essa nova sintonia. Tem um documentário, gente, maravilhoso, que eu recomendo veementemente que vocês assistam. Muitas das dicas, sugestões e perspectivas que tem lá, muitos de vocês já sabem, porém a maneira como é descrita é tão profunda, com tantos experimentos didáticos, né, de que a lei da atração funciona, a lei da sintonia funciona. Os experimentos são tão reais, tão bem feitos, que acabam sendo estratégias importantes para o nosso ego, para a gente realmente perceber o como a sintonia que a gente vibra muda a realidade. O nome desse documentário é Super-Humanos, o invisível se torna visível. É um documentário da Prime Video, da Amazon, não sei se tem em outra plataforma, eu assisti na Prime Video. Eu recomendo muito que vocês assistam, o documentário, se não me engano, tem mais de 2 horas, tem muitos experimentos interessantes, vale a pena vocês assistirem. Então, gente, focando nessas 3 dicas de mexer no caldeirão, sair da energia da comparação e focar na gratidão, se você entrar nessa frequência diariamente, por mais difícil que seja, claro, a gente vive num mundo de dualidade, é muito comum ter fases que a gente esteja mais propenso a fazer isso e fases que a gente está menos propenso, mas dentro do possível, se a gente tem isso como um propósito, vai ficando cada vez mais fácil. No começo é difícil, porque a mente fica devaneando, o ego duvida, o ego acha tudo bobagem, tudo besteira. Por isso que eu recomendei de vocês assistirem esse documentário, porque o documentário dá um reforço pro ego. Então, assim, é natural que no começo a gente fique na dualidade, a gente duvide, a gente acha que não funciona, que é besteira, a gente fique criticando tudo, julgando tudo. É comum que a gente tenha esses momentos. Mas de tanto a gente treinar a gratidão, focar na luz, fazer as meditações, de tanto treinar, de tanto fazer, vai ficando uma coisa cada vez mais natural. E aí, gente, vocês vão começar a perceber esses momentos de queda, de se identificar com a sombra, eles vão ficando cada vez menores. Não é que eles não vão existir, eles vão existir, mas eles vão acontecer em menor quantidade, né? Não vai ser algo tão frequente. Claro que é sempre importante você aliar essas sugestões aqui a uma psicoterapia para você fazer um trabalho mais profundo de autoconhecimento e integração das sombras. Bom, gente, esse foi o meu recadinho de hoje. Espero que tenha feito sentido, pelo menos para alguns de vocês que sentem afinidade com a minha energia. Se você gostou, lembra de deixar seu like aqui para mim, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito.
Um ano maravilhoso para todos vocês, com muita alegria, muito foco na luz, muita meditação, muito foco no afeto, muita gratidão. Independente dos fatos externos, eu desejo muito que vocês consigam cocriar um templo dentro de vocês, para que cada um possa ser um incenso de luz e amor em cada ambiente que vá. Um grande beijo e até os próximos vídeos.